Bem-vindos a mais um podcast de Clínica Médica. Meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou professor de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu lembro a todos que esse material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina e não deve ser utilizado por profissionais de outras áreas. O tema de hoje é a abordagem do clínico a um paciente com história de síncope. O primeiro passo que o médico deve ter quando recebe um paciente com história de síncope é ver se de fato houve uma perda transitória da consciência. Muitas pessoas vêm com o termo desmaio. Ah, doutor, eu desmaiei. E você precisa ver se o que a pessoa teve foi só uma lipotímia, não chegou a perder a consciência, de repente caiu e aí foi socorrido, ou se de fato há um lapso temporal que ela não lembra o que aconteceu. Se houver perda transitória da consciência, aí sim você vai poder caracterizar melhor e ver se de fato é uma síncope. Na história do evento, além da própria pessoa, do paciente, vai ser importante a presença de familiares e transeuntes, porque alguns dados a pessoa pode não se lembrar. Os pródromos são importantes. A pessoa percebeu que ia desmaiar? Estava tonta, suou frio, ficou enjoada, bocejou de modo esquisito? Quando ela desmaiou, ela teve abalos musculares? Eles foram logo que a pessoa desmaiou ou depois de um tempo desmaiada? Houve liberação esfincteriana? Como a pessoa estava quando acordou? Ela acordou rápido e estava lúcida? Ou ela demorou a acordar e acordou com confusão mental? Porque o primeiro passo dessa história vai ser diferenciar a síncope da convulsão. Na síncope, a pessoa tem uma perda da consciência. Quando há abalos, eles costumam ser tardios por má perfusão cerebral. Liberação esfincteriana é rara. O despertar é rápido e sem confusão mental. Enquanto que na convulsão, os abalos, sejam tônicos, clônicos ou os dois, eles costumam ser mais precoces na crise generalizada. É mais comum haver liberação esfincteriana. A pessoa também tende a ter um despertar lento, um estado pós-ictal com confusão mental. Esse é o primeiro passo, uma boa história. Alguns dados também são importantes de perguntar, porque sua presença na história indica que a síncope pode ter origem cardiovascular e, nesse caso, um prognóstico pior. Se a pessoa tem história de doença cardiovascular nela ou nos seus familiares, ou de morte súbita, esse é um dado que preocupa. O desmaio, no caso de síncope, que ocorre durante o exercício também. Uma síncope enquanto deitado também preocupa. E se houve palpitações importantes, principalmente palpitações com sensação de taquicardia, momentos antes da síncope. Esses dados são muito importantes na história do paciente. Depois, você vai examinar a pessoa e, obviamente, você vai começar pelos sinais vitais. Não pode faltar a avaliação da frequência cardíaca e da pressão arterial, deitado e de pé. Lembrando que você deve medir em pé logo que a pessoa levanta, mas durante uns 3 minutos, porque às vezes a hipotensão postural leva 1 ou 2 minutos para ocorrer. Se a pressão arterial sistólica cair 20 ou mais milímetros de mercúrio ao ficar em pé, você tem aí uma hipotensão postural por definição. Além disso, você deve dar uma atenção especial ao sistema cardiovascular no exame físico, buscando sinais de cardiopatia, um ictus esquisito, um pulso diferente, uma bulha acessória, um sopro e evidências de doença vascular periférica na carótida e nos membros inferiores principalmente. O eletrocardiograma é recomendado por nós a todo paciente com seu primeiro episódio de síncope. O eletro é importante porque determinadas alterações neles vão fazer com que você pense em cardiopatia. E quando a síncope é causada por cardiopatia, o prognóstico é pior. Essa síncope pode ter sido uma morte súbita abortada. Então, se o ritmo não é sinusal, se a pessoa tem um bloqueio de ramo completo, uma bradicardia inapropriada, não é um atleta, uma pessoa normal, sedentária, com uma frequência abaixo de 40, mesmo sinusal, preocupa. Se a pessoa tem um padrão de pré-excitação, ou se tem pelo menos um PR curto, também vai olhar para ela com outros olhos. Onda Q patológica, em especial se respeitar as derivações de um mesmo território coronariano. O intervalo QT, tanto curto quanto longo, claro, aplicando as fórmulas de correção no seu cálculo. E sinais eletrocardiográficos de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Esses são os principais sinais de alerta. Se um deles estiver presente, você deve investigar mais a fundo a presença de cardiopatia. O objetivo dessa avaliação, história, exame físico e o eletrocardiograma, é dividir o paciente em 2 grandes grupos. O grupo que preocupa,
é o grupo que, por um desses fatores que eu expliquei, você acha que a causa é cardiovascular. As causas cardiovasculares mais comuns são as arritmias, tanto BRAD quanto TAC, e as obstruções, como por exemplo na estenose aórtica. Nesses doentes, um segundo episódio pode ser fatal. E você vai precisar fazer exames conforme a sugestão da sua história clínica. Todos devem ganhar um ecocardiograma transtorácico em repouso. E outros exames conforme. Pensei numa arritmia, vou fazer um Holter. Pensei numa obstrução, talvez o eco vá bastar. Eu acho que a síncope foi no esforço. Será que ele teve uma morte súbita abortada por coronariopatia? Vou fazer um ergométrico num hospital. E você vai separar um outro grupo de pacientes com síncope, que aí as causas são mais benignas, que são as síncopes neurocardiogênicas, onde o problema não é o desmaio em si, mas sim suas consequências, em especial nos idosos, TCE e fratura de fêmur. São os dois grandes problemas da queda no idoso. Nos jovens, a causa mais comum é vasovagal. Eventualmente, essa síncope vasovagal ela é provocada, ela é situacional. Muito tempo em pé, um dia de calor, não beber o líquido adequadamente, às vezes com tosse, às vezes com micção. No idoso, quando a síncope tem características neurocardiogênicas, então ela teve pródromos, a pessoa percebeu que ia desmaiar, conseguiu se apoiar, o idoso vai ter que pesquisar hipersensibilidade carotídea. O clássico é o idoso que vai ajeitar a gravata, mas na vida real isso aparece em geral quando a pessoa vira rápido a cabeça. Virou rápido a cabeça e você, teve um desmaio. E aí você vai ter que fazer um diagnóstico diferencial com uma vertigem muito intensa. No caso, se houve perda da consciência, você vai pensar em síncope. Não esquecer da história medicamentosa. Os antihipertensivos, em especial os diuréticos, fazem muita hipotensão postural e uma síncope quando o idoso fica em pé. Levantei rápido, levantei à noite para ir no banheiro e aí quando eu vi eu estava no chão. É a história clássica nessas situações. Mas lembrar que há medicações não antihipertensivos que também fazem isso. Amitriptilina, ampliquitil, que é a clorpromazina, como alguns exemplos. E vocês devem também pesquisar nas síncopes de características neurocardiogênicas se não há desautonomia. Nesse caso, com frequência você tem uma hipotensão postural que não é induzida por medicação. O Parkinson, o diabetes e a amiloidose são doenças comuns no dia a dia que dão desautonomia. Nesses doentes, além da hipotensão postural, você pode ter sudorese inapropriada, uma bradicardia inapropriada quando a pessoa fica em pé, alterações na ereção, se for homem, no funcionamento intestinal, diarreia, constipação, gastroparesia. Então, no paciente com síncope, o grande objetivo é que vocês façam a diferenciação. É uma síncope neurocardiogênica? Bom, ela deve ser benigna. O que eu vou me preocupar é que ela não recidive. Eu vou hidratar a pessoa, eu vou orientar a pessoa, se ela ficar de pé rápido, a deitar e elevar os membros inferiores ou a se agachar em cócoras, porque isso reduz a chance. Não, a síncope neurocardiogênica é de repetição. Então, eu vou medicar. Eu tenho a opção da midodrina, quando é vasovagal, mas ela é adrenérgica, no idoso não é uma boa droga. Eu tenho a fluorocortisona, que faz retenção hidrossalina, mas eu tenho que ter cuidado porque abaixa muito o potássio. E eu vou separar o grupo cardiovascular, onde eu tenho que achar a doença. Se eu pensei em síndrome cardiovascular, eu tenho que achar a doença, porque cada doença tem o seu tratamento, e essas doenças podem ter um prognóstico ruim. Quem tiver dúvida é só curtir nossa página no Facebook ou entrar em contato conosco. Obrigado e até a próxima.